Olá, voltamos novamente. Agora nós falaremos sobre a produção de conhecimento externo sobre a África. O que vem a ser? Em 1830, em seu curso intitulado Curso sobre a Filosofia da História, Hegel declarava que a África não é uma parte histórica do mundo. Não tem movimentos, progressos a mostrar, movimentos históricos próprios dela. Quer isto dizer que a sua parte setentrional pertence ao mundo europeu ou asiático. Aquilo que entendemos precisamente pela África é o espírito ahistórico, o espírito não desenvolvido, ainda envolto o quê? Em condições de natural e que deve ser aqui apresentado apenas no limiar da história do mundo. Fizeram. O manual L'Histoire de l'Afrique Orientale, escrito por Copeland em 1928, fazia o quê? A seguinte referência sobre as sociedades africanas. Pode dizer que a África propriamente dita não tivera história. A maior parte de seus habitantes tinha permanecido durante tempos imemoriais mergulhados o quê? Na barbárie. Tal fora o que parece o que parece o desígnio da natureza. Eles permaneciam no fragmento, sem avançar nem recuar. Em 1957, Gachot escreveu para a Revue de Paris, estes povos, referindo-se aos africanos, nada deram à humanidade. Entre aspas, e deve ter havido qualquer coisa neles que os impediu. Nada produziram, nem Euclides, nem Aristóteles, nem Galileu, nem Lavoisier, nem Pasteur. As suas epopeias não foram cantadas por nenhum Homero. Estas visões sobre a África explicam-se a partir do quê? Do movimento científico do século XIX, século da organização das ciências, quando as crenças científicas provenientes das concepções do darwinismo social e do determinismo racial colocaram os africanos nos últimos degraus da evolução das raças humanas. Apontados como infantis, atrasados, primitivos, incapazes de aprender ou fazer, incapazes de evoluírem, os povos africanos se tornavam objetos da benfazeja ajuda europeia por meio das intervenções imperialistas no continente. Não podemos esquecer que nesse mesmo período o pensamento histórico está passando por adequações, surgindo uma espécie de história científica. Esta ciência histórica desconsiderava a história vivenciada no continente africano, ou seja, os povos africanos não possuem um papel de destaque na história da humanidade. Primeiro, em função do quê? Da ausência, em grande parte, das sociedades abaixo do Saara, de códigos escritos. Havia a predominância da tradição oral entre esses povos. E segundo, por serem classificados em sociedades que não possuíam mobilidade. Essas reflexões circulavam nas perspectivas historiográficas até aproximadamente a década de 60 do século XX. A mudança dessa perspectiva é anterior aos movimentos de independência das colônias africanas, iniciadas na década de 50 e estendidas até o final da década de 1970. E, de certa forma, pode-se afirmar que nesse período inicia-se uma espécie de revolução nos estudos sobre a África. As pesquisas e investigações sobre esse continente se diversificaram e ampliaram as suas abordagens. A produção do conhecimento interno sobre a África. O movimento de independência de alguns países africanos, iniciados nos anos 1950 e estendido até o final de 1970, de certo modo forçava a construção de histórias nacionais para cada região inventada pelos europeus, e reinventada pelos africanos. A independência criou por parte de uma nova elite política e intelectual a necessidade da elaboração
das identidades africanas dentro do continente e diante do mundo. Para esse intento era necessário o quê? Retornar ao passado em busca de elementos que legitimassem uma história africana rica e diversificada, tanto quanto a história da África. Segundo Appiah, era necessário ter qualidades e forças em um mundo competitivo, em uma África submersa em problemas dos mais diversos tipos. Para o filósofo africano, entre esses primeiros pensares pós-independência, estaria o quê? O aparecimento de ideologias que defendiam e ressignificavam a identidade africana, o pan-africanismo e a negritude. Estas duas ideologias buscavam enfatizar a existência de uma identidade comum, que serviria como símbolo distintivo e de qualificação dos africanos em relação ao resto da humanidade. Essas ideias tiveram grande influência nos movimentos negros para além da África. A historiografia afrocêntrica. Após as independências nacionais africanas, como já foi sinalizado, diversos estudiosos eles se dedicaram a combater a ideia de que a África seria um continente sem história, como tradicionalmente entendia a historiografia eurocêntrica a respeito. Buscando valorizar a história africana, e principalmente eurocêntrica, e combater os preconceitos acadêmicos a respeito, esses historiadores, muitos deles eram africanos, formados em prestigiosas universidades dos Estados Unidos ou da Europa, procuraram utilizar em seus estudos dos mesmos argumentos e da mesma metodologia que tradicionalmente se utiliza para a história europeia. Dessa forma, esses historiadores afrocêntricos procuraram valorizar os grandes reinos e grandes monumentos erguidos pelos africanos, destacando a originalidade das civilizações e do continente, e especialmente denunciando a grande desarticulação pela qual a África passou com o advento da escravidão moderna. Em seu entender, a história africana seria merecedora de estudos em vista da grandiosidade que atingiram vários povos e que a presença europeia destruiu sem procurar conhecer. Por vezes, chegavam a afirmar a superioridade africana em relação às demais regiões do mundo. Dentre esses estudiosos, inclui-se Basil Davidson, Roland Oliver, Joseph Kizerbo. Kizerbo, autor de diversas obras, entre elas a História da África Negra, foi um dos maiores estudiosos africanos de todos os tempos e um dos principais articuladores da independência de Burkina Faso. Muitos foram os críticos dessa perspectiva. Um deles alegou que se a África é uma região de grande autonomia e criatividade, não necessita de parâmetros europeus para ser estudada. Os críticos certamente têm razão em suas argumentações. No entanto, é importante termos em mente que, dado o nível de desconhecimento geral da população sobre a história da África e em vista do enorme preconceito que ainda recai sobre os africanos e os afrodescendentes, uma abordagem que ressalte a originalidade e a riqueza da África anterior aos europeus, sem exageros, por certo, não apenas tem cabimento, como se torna essencial. Em outras palavras, os desafios vivenciados pelos historiadores nos anos 1960, 70, no que diz respeito ao preconceito contra os africanos, ainda estão longe de serem solucionados. Uma nota assim, para aprofundar nos conhecimentos em relação às teorias afrocêntricas, no próximo vídeo a gente vai ler o texto de Molefe Kete Asante, traduzido pelo professor Renato Nogueira Júnior, ativista intelectual, engajado em pesquisas e práticas afrocentradas no Laboratório de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Muito obrigada, bons estudos!